Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Corrêa e a minha esposa... Doralice Queiroz. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Hoje nós vamos gravar nosso primeiro podcast. E como uma maratona, né? Sempre tem o seu primeiro passo. E esse é o nosso primeiro. E a gente quer que vocês sigam essa maratona com a gente, beleza? Vamos lá? E hoje vamos contar, iniciando já, contando a nossa história. Como que a gente chegou aqui, nesse momento desse podcast, beleza? Primeiras damas. É isso aí. Sim, nós viemos aqui compartilhar um pouquinho da nossa história, daquilo que passamos e vivemos, enfrentamos e vencemos a cada dia. Lógico, né? Vencemos um gigante e a cada dia estamos vencendo um. E queremos compartilhar com vocês porque fez algo, transformou as nossas vidas e eu quero que transforme a sua vida também. Então, a gente iniciou o nosso namoro, na verdade, nem foi um namoro, a gente iniciou nossa amizade, né? Sim. A gente era amigo, né? Sim. E aí eu tinha 19 anos e você 20, né? Isso. E aí, através da minha irmã, né? Foi a Daniele. Isso. A gente... começou a despertar, né? Esse interesse além da amizade, né? Na verdade, a gente se aproximou, né? De certa forma, através dela. E ela fez um comentário, né, uma vez, né, que a gente... Com você, né? Que você podia namorar, a Dorinha e tudo. E aí foi quando começou a despertar esse interesse, né? Foi. Uhum. E aí, assim, a gente até então era amigo, normal, sem nenhum interesse, né? Sim. E a partir dessa fala, a gente começou a visualizar um ou outro, assim, de uma forma diferente. Sim. E aí a gente... como é que fala? Eu cheguei em você, né? Foi. Aí ele perguntou assim pra mim, olha, eu queria ver a possibilidade, né, da gente namorar, já que a gente tem uma amizade, eu tenho tempo, a gente tem se dado bem e tudo. E eu perguntei assim pra ele, tá, mas você me ama quantos por cento? Né, pra começar esse namoro, não lembro quantos por cento você falou dele na época. Não lembro também. Só que assim, né? E até hoje. Eu tinha que falar pelo menos acima de 60, né? Para poder ser aprovado. Eu acho que você falou, você acho que foi 50%, acho que você não falou por 60% não, foi 50%. Então, até hoje, quando a gente fala assim, você me ama e tal, e aí eu perguntava, mas quantos por cento você me ama? A gente não brinca. A gente brinca com isso ainda. Mas não que o amor possa ser medido por uma porcentagem, né? Não é isso. Mas naquela época eu tinha idade e tudo, e eu queria saber se quando sabe quem gosta de mim mesmo, porque a gente tá numa amizade já tem um tempo, acho que foi mais de um ano de amizade, acho que foi mais ou menos por aí. E a gente começou a namorar e namoramos por 5 anos. Isso. E aí resolvemos casar, né? Aí a gente fez todo o trâmite correto, a gente procurou oficializar o noivado, né? A gente oficializou o noivado, a gente marcou a data do casamento, começamos a juntar dinheiro, né? Foi nesse período do namoro, eu trabalhava, ele também, então nós guardávamos dinheiro para poder fazer o casamento, né? Toda a burocracia. Isso. E aí começou aquela coisa toda, aqueles preparativos, né? Alugar salão, não sei o quê. Se preparando tudo, né? O agendamento no cartório civil, a data do casamento civil, depois a data do casamento religioso, o local, o salão, os convites, os convidados, o buffet, a decoração. Preparamos tudo para esse momento, já que a gente nos amávamos muito depois de um bom tempo, né? Começou a surgir um grande amor entre eu e o Danilo. Claro que hoje o meu amor por ele é muito diferente quando a gente começou a namorar, né? Eu acho que hoje a gente pode falar assim que amadurece, né? Amadurece é bem melhor, né? E aí nós casamos, né? E, enfim, a gente começou a trajetória do casamento, viver junto, viver a dois, né? Dois é melhor do que um, né? Com certeza. Mas tem suas dificuldades. E foi aí que começou os nossos desafios, né? Exatamente. No primeiro ano foi um ano de adaptação, tudo. Com todo
como vamos dizer assim, uma empresa, né, que se inicia, a gente começou aquela fase de adaptar, ver que um gosta e que outro não gosta. E Como realmente um é de verdade, na frente um do outro, quando vai se casar e quando está junto ali, dentro de uma casa, porque viver a dois não é fácil. E só sabe quem é a pessoa depois você come um quilo de sal com ela. Aí você vai conhecer de fato, de verdade. Pode demorar 10 anos, mas quando você casa, é que você conhece. Ah, você é assim, você é assado, você não se rebelou na época do namoro. Mas claro, existem sinais que as pessoas dão, né? o namoro é a fase onde você tem que decidir realmente se aquela pessoa é a pessoa para você. E é claro que ela dá sinais do caráter dela, da personalidade que ela tem e tudo. E ali você decide se você continua ou se você termina. Porque é nesse momento que é a hora de você terminar. Após isso, você vai ter que continuar. Sim, porque é uma decisão assim, para a vida toda. É uma decisão crucial, né? Hoje muitas pessoas falam assim, se não der certo, separa, né? E aí? Será que está disposto a viver tanto tempo, preparar tudo? Porque todo mundo quer constituir uma família, né? As pessoas têm o desejo de constituir uma família, ter filhos, né? Esse é o propósito que Deus nos deixou, constituir família, ter filhos. E começou a nossa trajetória. Nosso primeiro ano foi de adaptação, não foi fácil, mas foi bom. Mas aí começou as dificuldades, né? Passou ano e outro, e vieram as brigas, as discussões. E a gente entrou numa situação de não ter concordância, né? A gente realmente não concordava praticamente em nada, assim, né? A gente... Se eu quisesse ver, exatamente, se eu quisesse ver, o azul. Assim, mais ou menos nesse tipo. Cada 11 palavras, 10 palavras no dia, 11 era uma discussão, era uma discórdia e tudo. Isso. Eu praticamente era do contra, né? A mulher, ela é um símbolo assim, muito importante dentro do casamento, né? Ela é o esteio, ela é a temperança, ela é o tempero essencial para o casamento. E como isso é importante, a mulher saber dosar aquilo que ela coloca dentro de um relacionamento, né? O diálogo, a conversa, até a parte sexual. Tudo depende da mulher. No sentido que, se ela souber, ela tem o poder de conduzir da melhor forma. E o homem, como um símbolo tão representativo de autoridade, né? Representando Jesus dentro do casamento, né? E a mulher como a noiva, né? A noiva é a igreja. E assim, isso a gente está falando agora que a gente já, né, amadureceu. Entendeu os seus papéis, né? Que cada um tem o seu papel e tem que exercer esse papel de forma correta para funcionar. E assim, a gente amadureceu meio que a força também. Você já viu falar que existe o abacate, agora o pessoal amadurece a força? Foi bem assim a nossa história. E aí, dando continuidade à nossa história, né? E nesse percurso, a gente morava em Guará, né? Já numa cidade aqui de Brasília. Sim. E aí, eu acho que a gente estava vivendo um dos melhores momentos, assim, financeiramente da nossa vida, né? Porém, igual eu falo para ela, a prosperidade, ela não é o financeiro. A prosperidade, ela vai além do financeiro. Sim. Então, assim, a gente estava tendo muita briga, muita discórdia, e a gente não estava se entendendo, já chegou a um ponto de desrespeito total, né? Sim. E a gente decidiu aí, então, se separar, né? A gente brigou, de fato, a última briga, muito feia. Eu saí de casa, né? Eu decidi realmente não continuar mais com o relacionamento. Muitas pessoas não sabem disso, inclusive algumas pessoas da nossa família vão saber agora. Nós ficamos separados por 15 dias. 15 dias, o que é 15 dias, né, gente? Mas pra gente foi muito, porque a gente já era casado há mais ou menos 12 anos já. E hoje nós vamos fazer esse ano, mês que vem, 17 anos de casados. E temos uma convivência de relacionamento 22 anos, né? E assim,
não foi fácil, foi algo assim muito dolorido para nós, né? Mas a gente se amava, a gente se ama, mas naquele momento a gente não sabia lidar com a situação. A gente se amava, era assim, a gente, quando nós estávamos juntos, nós não queríamos estar juntos, mas quando estávamos separados, queríamos estar juntos. A gente sentia saudade do outro, né? Isso. E aí, nessa separação de 15 dias, onde ela foi para casa dos pais dela, né? Sim. E eu fiquei lá, enfim, a gente ficou pensando, já estava meio que conversando sobre a questão de separar, de dividir as coisas, né? Como seria, né, a parte daquele momento? A divisão das dívidas, as dívidas daquilo que a gente tinha, né? Que não era outra coisa. Mas como é que ia ser essa situação? E não só isso, mas aquele sonho, aquele desejo de construir família, né? De dar certo, aquilo tudo estava indo por água abaixo. E nessa época também, assim, um pouco antes, a gente descobriu também que a gente não podia ter filhos, né? Foi mesmo. Tanto a minha esposa não podia ter filhos, nem eu poderia ter filhos. De forma natural, né? A gente descobriu nesse período e eu comecei a fazer um acompanhamento na reprodução humana. E eu tinha o sonho de ser mãe, né? Mas estava enfrentando aquela dificuldade de relacionamento. Poxa, eu quero ser mãe, mas a minha família não está prosseguindo, não está continuando, pelo fato da situação que a gente não está conseguindo conviver junto, não ter diálogo, não ter respeito, não ter uma boa convivência um com o outro. Então é difícil permanecer, é difícil continuar uma caminhada a dois se não tem concordância, né? Então é aquela coisa, se não tem concordância, o respeito um para com o outro, o que vale, né, esse casamento? Não vale a pena, né? Nem um casamento, nem um relacionamento, nada. E como eu descobri que eu não podia ter filhos de forma natural, me colocaram numa lista de espera de fertilização in vitro. E tem um hospital muito bom aqui em Brasília, referência, isso. Público, mas de referência, né? Muito bom. E a gente estava nessa fila aguardando ser chamado, né? A gente já tinha o quê? Isso foi antes da pandemia. Foi. Antes da pandemia a gente estava na fila. E aí veio a pandemia e atrasou tudo, porque os hospitais, de certa forma, pararam todo o procedimento, né, por conta do que estava havendo, né? O risco de contaminação era muito grande. Isso, e aí a gente, né, nessa situação toda. Mas aí... ficamos separados durante 15 dias, e aí decidimos, na verdade, ele me procurou, aí eu fiquei na minha. Deixa eu contar um pouco essa história. Então conta aí, por favor. Então, e nesse processo de separação, assim, de 15 dias, e aí eu né, comecei a refletir sobre tudo, né? Porque eu fiquei pensando, cara, eu casei, será que eu casei para separar mesmo? É esse o objetivo? E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, é isso que uma família, né? Um projeto é esse, uma família e tudo, e eu não concordava com esse tipo de coisa, né? Porque eu achei que tinha que não separar, né? E eu já vinha de uma família que meu pai e minha mãe se separaram. E assim, na verdade, se separaram por várias vezes, porque eles voltavam, separavam. E, enfim, e aquilo me machucava muito na época, né? Eu não gostava disso. E aí isso também começou a me machucar quando houve essa separação. E aí eu recorri a Deus, né? Eu falei, Deus, eu não consigo, eu não compreendo, eu não consigo entender. E aí na época a gente tinha uma aliança bem grossa, né? Assim, bem macia. E era o único símbolo que eu tinha do meu casamento. Eu não tinha nada assim que podia simbolizar meu casamento mais do que a aliança. E aí eu, né, resolvi pegar essa aliança e vender. E mesmo assim eu ainda conversei com a Dorinha, né, amor? E aí eu falei com ela e falei, vou vender a aliança e tudo. E como a gente estava meio brigado, né? Não, na verdade foi um pouco antes, né, da gente brigar. E aí eu vendi essa aliança e dei o valor todinho como uma oferta, né? Eu dei essa oferta, simbolizando o meu casamento.
mais eu pedi para Deus para voltar com a Dorina. Eu pedi para Ele fazer o melhor dele na minha vida, porque eu já não achava que isso era bom para mim. Eu falei para Ele colocar ou uma pessoa na minha frente que realmente fosse constituir uma família comigo de verdade. Eu não me preocupei, eu me apeguei assim na Dorina, né? Entreguei falando isso. E a partir daí, nosso casamento, né? Na verdade, depois dessa oferta, foi piorar. E aí, afundou de vez. Aí foi depois disso que a gente separou, né? Na verdade, foi depois dessa oferta que a gente se separou. E aí, eu acho assim que é como uma espada, né? Que ela é forjada ali em fogo. E aí a gente começou a entrar mesmo numa situação assim, de confronto um com o outro, onde a gente começou ali, assim, quando deu esses 15 dias, né, que a gente ficou ali, cada um no seu canto, pensando na vida, se resolvendo, né, a gente também entrou nessa questão de se encontrar um dia, né, a gente ia decidir essa questão de separar os bens, essas coisas, enfim, dividir as questões das dívidas também. E aí eu chamei a Dorina para a gente conversar, né, para resolver essa questão. Só que aí é como a gente falou, quando a gente estava longe, a gente queria estar perto. E aí a gente acabou se reatando, voltando, ficando, enfim, né? E a gente... Matou a saudade. Matou a saudade. Porque, querendo ou não, a gente não conseguia se entender. Não conseguia ter um diálogo de duas pessoas que se respeitam, de duas pessoas que se amam. Porque se se ama, como não tratar o outro bem, como não respeitar o outro, como não ter um diálogo correto, né? Então, saber o direito do outro, se colocar no lugar do outro. Então, o Danilo me procurou, a gente conversou, e aí decidimos reatar o relacionamento. E foi aí que começou o nosso processo de restauração desse casamento, né? Porque a gente não queria acabar com algo que foi tão bonito, né? Foi uma história tão bonita. Poxa, e agora jogar tudo na lama, deixa pra lá, não valeu a pena? Não, valeu a pena, né? Então, assim, nós buscamos ajuda, né? Porque nós dois sozinhos não íamos conseguir. Porque não adianta a gente tentar na força do braço. E eu acredito que alguns mentores nos ajudaram, né? Filomena Romero e Leila Romero. Isso. E foram, assim, crucial, assim, nossa. Ao ponto de meia-noite, 1h da manhã, a gente tá na casa deles. Né? Eles nos ajudaram bastante. Aí foi quando eu falei, a gente começou essa forja, né? Ser confrontado ali, tanto por eles como um ao outro, onde a gente teve que se acertar, resolver várias coisas, engolir muitas coisas, né? Aqui, igual a gente fala que 2 é melhor, né? É melhor do que 1, ou 2 sempre vai ser melhor, né? Quanto mais gente, melhor. Mas existem esses atritos e a gente teve que se resolver, né? Sim. Onde a gente botou todos os pingos no i, onde a gente foi falando um pro outro, o que um precisava melhorar, o que um não gostava do outro, onde... A gente fez até uma lista do que o que eu precisava, o que eu queria que ele mudasse, o que ele queria que eu mudasse, né? E que a gente aprendeu, inclusive, naquele livro ali, ó, Casamento Blindado, ajudou a gente demais. Também um casal abençoado que ajudou a gente muito através do livro, né, que a gente leu esse livro aí. E esse livro realmente é espetacular. Casamento Blindado. Recomendo vocês lerem também, né? E a gente colocou ali os pingos no i, a gente, né, se confrontou ali, pedimos perdão para o outro, confessamos os nossos erros uns para com os outros, com o outro, né? Desculpa, e a gente foi se resolvendo ali. E isso foi um processo, né? Não é de uma noite por dia, assim, que tudo muda e virou mil maravilhas, não. Não tem como, processo. Exatamente. Né? Aí, como eu falei da Leila Romero, que ela é psicóloga, nós fizemos várias questões de terapia, de acompanhamento.
né? Fizemos não só esse livro, né? Assistimos aquele filme esqueci o nome. Prova de Fogo, e tem um desafio também, e ela nos passou esse exercício, né? E é maravilhoso. Vocês foi, acho que foi 21 dias, né? Eu fazia algo para ele e ele fazia algo para mim. Eu fazia durante 21 dias e depois você fazia 21 dias. E foi aí que a gente descobriu, né, que o casamento, ele é como qualquer outra área das nossas vidas, que existe a questão do investimento. Você precisa investir no seu casamento, né? Às vezes seu casamento não está indo bem, não está legal, porque falta o quê? Investimento. E não basta pensar assim, eu já casei, já paguei, já conquistei tudo, pronto, agora não preciso fazer mais nada. Não, é um investimento diário, não tem como você... É igual uma empresa, né? Não adianta você só ir trabalhar. Se você não fazer algo novo todos os dias na empresa, não vai crescer, não vai prosperar. Assim é no casamento, é no relacionamento. As pessoas não dão valor nisso, né? O investimento não é financeiro que a gente está falando. Vai também, mas é uma questão mais de tempo, de dedicação, De conhecimento, de abrir mão, né? Porque a gente fala aqui, né, que 2 é melhor, mas a gente também tem que entender que o perder é muito importante. No casamento, você não tem que ganhar, você tem que perder. Né? Na verdade, você tem que estar sempre perdendo para poder ganhar. Para poder ganhar. A matemática é diferente no casamento. Ela não é igual, né? 2 mais 2 vai somar. No caso do casamento, na verdade, você tem que perder para ganhar. Então, assim, essa questão do investimento, e a gente começou, né, a fazer cursos. Né? Isso aí nós fizemos acompanhamento com a Leila, a psicóloga, fizemos o passo a passo com ela, o tratamento, a terapia, tanto o psicológico, emocional, fizemos os desafios do livro, tanto do Prova de Fogo no livro. Agendamos na nossa agenda um dia pra gente, né, como casal e tudo, né? E, enfim, a gente nesse processo todo aí, nessa loucura que foi depois, né? Realmente foi uma pancada assim pra gente, né, Daniela, resolver isso. Mas a gente perseverou, mantemos firme. Eu acho que o recomeçar, ele é até mais difícil do que o começo, né? Verdade. E a gente teve que recomeçar tudo, né? Do zero. E a gente não tivesse nada, né? Mas, na verdade, tinha muita coisa, muita bagagem, né? Muita coisa para carregar, para suportar, para perdoar. Para resolver, para descarregar essa bagagem. Isso, E não trazer aquelas bagagens, por exemplo, quando a gente casa, eu vim de uma família, o Danilo veio de outra. E, querendo ou não, cada um tem um sistema, uma cultura, uma atitude, um comportamento. E isso, quando une os dois para viver numa casa, não é fácil, né? Vai ter realmente a discordância. A gente tem que entender que todos nós temos a nossa diferença. E saber conviver com essa diferença. E aí, nessa situação toda aí, e a gente recebeu a ligação, né? Lá do HMIB, né? Voltamos, restauramos, fizemos o acompanhamento, lemos o livro, colocamos em prática, estávamos bem melhor, a gente mudou, né? Agora, de 10 palavras... Da água pro vinho. Da água pro vinho. De 10 palavras, realmente, vou falar assim, 9 eram boas e 1 era discussão, não era... Não, né? A gente não falou assim, ficamos perfeitos, maravilhosos. Não, ainda temos as dificuldades, mas hoje nós vemos aquilo de outra forma, com outro olhar, né? A gente passa assim, a gente numa discussão, igual recentemente a gente discutiu, eu falei uma besteira, ele ficou nervoso, eu falei assim, não, você tá nervoso, quando você baixar a bola aí, ficar tranquilo, a gente conversa de novo.
tá? Eu pedi desculpa pra ele por ter falado uma coisa que ele não gostou. Coisa que ela não faria de jeito nenhum lá atrás, né? Eu rebateria e ficaria discutindo ali pra dizer que eu que tô certa, você que tá errado. E na verdade não, eu até senti assim, poxa, eu deveria ter falado isso, acho que falei no momento errado, tudo. Não deveria ter falado, falei uma bobeira. E ele ficou muito chateado, eu falei, ó, vamos esperar, depois a gente conversa. E ele falou, não, tudo bem. E aí é o que a gente falou, quando ela perdeu, né? Ela perdeu o que? O ego, perdeu o orgulho, né? De querer dar certo. As coisas vão se resolvendo muito mais fácil. E aí a gente recebeu a ligação, né? Isso, aí a gente mudou, né? A gente saiu, a gente morava já em com os meus lugar, pais. A gente morava com os meus pais, depois a gente foi morar em outro local na Samambaia. E nessa casa a gente ficou por 1 ano. E continuamos vivendo a nossa vida, né? Diária, como um casal. Claro, cada dia melhorando, mudando, diminuindo as brigas, discussões. Na verdade, esse lugar onde a gente morou, no apartamento, pra gente foi muito especial, né? Muito, muito especial. Foi um lugar... Foi um marco, assim, maravilhoso. Por quê? Eu sempre quis ser mãe, desejei ser mãe, queria ter um fruto, né, do nosso relacionamento. Queria gerar uma criança. Eu falo até antes da Débora, né, que a gente vai falar da Débora aqui. Mas antes, assim, a gente estava super bem. Né? A gente estava mais tranquilo, mais feliz, né? Sintonia. Acho que nunca no nosso casamento a gente deu tão certo como nesse período. Nesse período, a gente estava bem encaixado ali, né? Em tudo. Em tudo lá. E aí é o que eu até comento, a prosperidade é isso. É quando você está alinhado, independente da parte financeira. É claro que ela ajuda muito, mas você está alinhado ali, o resto, ele rompe. Ele flui, né? Eu acho a paz, né? Porque a prosperidade, ela é a paz em todas as áreas. Por quê? O que adianta você ter dinheiro, né? E você ter briga, discussão, discórdia, ódio, raiva do outro? Qual o sentido desse dinheiro, né? Como que você vai aproveitar de forma harmoniosa com o seu cônjuge se não há concordância, se não há paz, se não há alegria entre os dois? Para mim é sem sentido, para mim não tem valor algum, é só simplesmente dinheiro, né? E aí eles me ligaram, né? Eles ligaram para você, eu acho que não conseguiu falar comigo e ligou para você. Para mim. E aí eles me ligaram, falaram, olha, vocês aqui já estão são os próximos da fila e vocês foram contemplados, onde vocês vão fazer inseminação artificial, porque a Dori podia engravidar dessa forma, porque no caso da forma natural, tanto eu né, não tinha força, né, o espermatozoide não tinha força para chegar no útero da Dorinha, né? E também minhas trompas eram obstruídas, tinham passado, não tinha passado o espermatozoide ali, né? E havia necessidade disso e eu não tenho cirurgia para isso. Então realmente teria que ser de forma inseminação. Isso. E a gente foi chamado para poder ir lá e tudo. Porque eu já tinha inteirado 39 anos. E a lista, eu fiquei lá durante 4 anos nessa lista. Mas o tratamento de 7 anos, né? E só que eu esperei ser chamado. Então, quando eu completei os 39, era a última cartada. Eles têm que me chamar, eles são obrigados a me chamar, porque senão não faz mais, porque com 40 anos não faz. E quando eles ligaram pro Danilo, foi no mês de abril, foi até no mês do meu aniversário. E ligaram para ele falando assim, vocês podem vir para poder passar pelo procedimento. Só que aí eu engravidei, estava grávida de 2 semanas de forma natural. Né? Para a glória de Deus, foi algo assim maravilhoso. Eu fiz acho que uns 2 testes para confirmar mesmo, fiz o de urina. Ela me ligou, né, falou, eu acho que eu tô grávida e tudo, e eu já estava atrasada 10 dias e nunca tinha atrasado tanto tempo. E aí eu falei assim, assim, crendo, mas
eu queria, né, que a gente tivesse um resultado, porque todo mundo quer ter um resultado também, né? Com cautela, né? Com cautela, né? E já tinha feito outras vezes e deu negativo. Isso. E a gente também não queria, vamos dizer assim, entre aspas, se machucar, né? Se frustrar, Mas, se frustrar, mas a gente estava na fé, a gente, né, acreditava e Ia dar certo. ia dar certo, e a gente pedia a Deus por isso, né, mano? Sim, por muito tempo. E aí a gente pegou e ela fez o Exame de sangue, de farmácia primeiro, aí deu positivo. E aí ele falou, nossa, e agora? O que a gente faz? Para, agora a gente vai ser pai, né? Não, aí a gente falou, vamos fazer o de sangue agora. Vamos fazer o de sangue só para confirmar. E no outro dia eu fiz o de sangue e tudo. E quando foi à noite, deu o resultado, eu peguei lá, né, uns tantos porcentos, né, que tem. E foi maravilhoso. E aí, quando ela pegou de sangue à noite, no outro dia, eles me ligaram, não foi? Foi. E aí, quando eles ligaram no outro dia, como a gente já tinha o resultado do exame, eu falei, mas eu acho que a gente não vai precisar mais, porque a minha esposa tá grávida, né? De 2 semanas. Né? De 2 semanas. Aí a mulher no telefone, né, falou assim, não, mas pelo histórico de vocês, não tem como vocês, né? Engravidar assim. Aí eu falei, pois é, mas a gente fez o exame. Aí ela já ia falar, eu de farmácia, eu acho que ela ia falar isso, né? Mas eu falei, já fui falando, falou, a gente fez de farmácia e a gente também fez o de sangue. Aí ela falou assim, mas vocês fizeram de sangue também? Eu falei, fizemos, né, de sangue, né? E aí ela falou, não, então tem alguma coisa estranha. Será que tem como vocês virem aqui amanhã? Não foi? Foi. E aí a gente foi lá no outro dia para eles verem, e aí a médica fez todos os exames com você, né, com a Dorinha, e aí a gente ficou lá, ela fez, sei lá, não sei os nomes direito aí fora, não, ultrassom fez? Ela foi, assim, fez ultrassom também. Fez sangue também? Não, só eu levei o sangue pra ela, né? Ela olhou todo o histórico que tinha lá, né, todo o acompanhamento. E ela falou, nossa, mas você tem certeza que você tá grávida? Uai, então tá aqui comigo o resultado. E ela falou assim, mas não é possível, diante do que você tá aqui na fila, conseguir o resultado do seu... Ela foi olhar no exame anterior que eu tinha feito, né, e constatava lá que não tinha como passar o espermatozoide, né, e o meu esposo também constava o exame lá dele. E ela falou assim, uai, estranho. E ela foi questionando, você tá grávida mesmo? Tá, moça? Eu falei, doutora, tá aqui o exame de sangue. E ela colocou aquele negocinho também? Pra escutar o coração, né? E aí ela falou assim, então a gente tá diante de um milagre. Uai, sim, claro, com certeza. E ela foi e abraçou. Levantou, me abraçou, eu fiquei muito feliz. E começou ali uma nova fase da nossa vida. Uma fase bem abençoada, né? Muitos desafios. Ansiosa, né? E o nome da nossa filha se chama Débora. Para a glória de Deus, Deus nos deu essa bênção. E ela é, assim, simplesmente linda, maravilhosa. Um anjo de Deus mesmo, porque eu não esperava que ela fosse tão linda, meiga. Nossa, uma bênção, assim, tudo que eu nem esperava aquilo e Deus me surpreendeu. E veio para selar nosso casamento, né? Veio para trazer paciência, humildade, né? E quando a Dorinha engravidou ali, a gente sentiu que Deus estava selando, né? Nosso casamento, nosso amor. E a gente, assim, foi espetacular, né? Foi, acho que tudo que a gente viveu, assim, tudo que a gente passou, não foi fácil, né? Mas valeu a pena. Valeu a pena. E até ele participou ele foi o meu dono, né, para dizer assim, eu tive o parto normal e ele o tempo todo ali esteve comigo, mas foi um companheirão. Foi muito bom. E aí a gente... E ali no parto também foi uma loucura. Eu fiquei de noite. Mas assim, deu uma até... E assim, a gente tá aqui para dizer para vocês que se pra gente deu jeito, né? Teve jeito pra gente. Tem jeito para você. Então assim, a gente quer convidar vocês para essa maratona no nosso podcast que está iniciando hoje, nosso primeiraço podcast, né? É isso aí. E 2 é melhor.
Porque um é bom, mas dois é melhor. E agora nós somos 3, né? Isso. E agora somos 3. E aumentando vai só melhorando, né? Enfim, queremos te agradecer, né, por ter assistido até aqui, né? Ter escutado a nossa história e te convidamos para a semana que vem o nosso podcast. A gente vai trazer vários assuntos, né? Dentro do casamento. Dentro do casamento. Como vencer as dificuldades, como lidar, o que fazer um pelo outro. E na área financeira também, no casamento também, como ajustar isso, que a gente também vê que tem, né, muitas pessoas... Que é um dos maiores índices também de separação, né? A parte financeira. Isso. E aí a gente está muito feliz de estar aqui, né? A gente está muito feliz de estar junto com você, tá bom? E aí, curta, compartilhe. Tá Se bom? inscreva no canal e nos siga para os próximos vídeos. Obrigado, fica com Deus. Tchau. Tchau.